Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Hoje, dando sequência na série Doenças Crônicas, vou falar para vocês sobre AVE, AVC ou mais conhecido como derrame cerebral. Então vamos lá! AVE significa acidente vascular encefálico. Quando o acidente, o problema acontece no encéfalo. E o acidente vascular cerebral é quando ocorre em qualquer outra região do cérebro. Mas os dois termos estão corretos e são utilizados no dia a dia profissional. E a palavra derrame é mais conhecida da população em geral. Então, como eu sempre inicio, vamos explicar, Vou explicar para vocês a fisiopatologia ou o funcionamento dessa doença, como ela ocorre, o diagnóstico, sinais e sintomas e tratamento. Então vamos lá! O acidente vascular cerebral ou encefálico, nós temos dois tipos. Nós temos o isquêmico e o hemorrágico. O acidente, ele se dá em uma das artérias da região encefálica ou do cérebro. E esse acidente, na verdade, é uma interrupção no fluxo sanguíneo. Então, nós temos artérias, veias, que são vasos na região cerebral. Quando nesses vasos ocorre uma obstrução, dificultando a passagem do sangue, nós dizemos que tem aí um AVC, um acidente vascular isquêmico, porque ali naquela região que não vai passar sangue, vai ser deixada de nutrir por oxigênio e glicose. Então aquela área, ela fica em penumbra, é como se não chegando ali o sangue com os nutrientes, ela passa a morrer. Então, isso é um acidente vascular isquêmico. Agora, quando ocorre a ruptura de uma artéria, de um vaso na região cerebral, é mais sério, porque nós vamos ter a hemorragia, acidente vascular hemorrágico, Então, na hemorragia, vai haver extravasamento do sangue na cavidade cerebral, o que é muito grave, porque o sangue, ele deve estar contido dentro dos vasos e das artérias. Ele não pode extravasar para fora do sistema circulatório. Quando isso ocorre, principalmente dentro da região craniana, nós vamos ter uma compressão de todas as regiões do cérebro ou onde ocorreu o derrame, o AVCH, hemorrágico. Então, a fisiopatologia é essa, Então é assim que se dá o derrame, ou o AVE ou o AVC, de maneira isquêmica ou hemorrágica. Agora vamos lá. Quais são as causas, Por que a pessoa acaba tendo um acidente vascular encefálico? As causas são obstrução das paredes dos vasos sanguíneos, dependendo da dieta que a pessoa faz, se é rica em gordura,
né? Se é uma pessoa que é tabagista, se faz uso de bebida alcoólica com frequência, se não pratica esportes. Então, o que vai acontecendo na parede dos vasos na região cerebral é um acúmulo dessas substâncias que vai gerar um estreitamento no vaso, vai ser muito difícil o sangue passar dentro desse vaso e vai gerar uma área de isquemia, então deixa de funcionar ali. Quando há ruptura é porque o vaso distendeu ao máximo para tentar passar o sangue e acabou rompendo. Então, aí existe extravasamento do sangue. Então, as causas são essas placas, né, gordurosas de ateroma, tabagismo, o próprio alcoolismo, o diabetes. Todas essas condições podem levar ao acidente vascular encefálico, tá? O fator idade também é um dos fatores, tá? É uma das causas, né? Então, com o envelhecimento, os vasos sanguíneos do corpo todo, eles perdem essa capacidade de distender e voltar, distender para o sangue passar. E perdendo essa capacidade, ficando mais rígido, o sangue vai fazer maior força contra as paredes, podendo ter a ruptura. Além disso, né, o sedentarismo também é causa e, às vezes, o uso de algumas substâncias químicas, né, alguns medicamentos também podem provocar acidente vascular encefálico. Quais são os sinais e sintomas, né? Geralmente ocorre de maneira aguda, abrupta. A pessoa não está esperando, está vivendo ali o seu cotidiano, quando de repente ela tem uma dor insuportável na cabeça, né? E tem o AVC. E quais são os sinais e sintomas que a pessoa apresenta durante o AVC? Então, isso é muito importante. A gente tem uma escala que mede isso, é a escala de Cincinnati, tá bom, gente? E que pode ser feita em qualquer lugar e por qualquer pessoa. E quando detectado o AVC, o AVE, e encaminhado a pessoa o mais depressa possível para um serviço de saúde, vai melhorar muito o prognóstico dessa pessoa. O prognóstico da pessoa está muito relacionado com o tempo de atendimento dessa pessoa. Quanto mais depressa ela é atendida, quanto mais rápido entra-se com a terapêutica, menos sequelas ela terá, tá? Então vamos lá, a escala de Cincinnati, mais conhecida pela sigla SAMU, tá? Então o S, gente, é de sorriso. Geralmente quando a pessoa ela passa pelo AVC, por esse acidente, tanto isquêmico quanto hemorrágico, ela vai ter um desvio de rima, né, na boca. A boca dela entorta. Então você pede para ela, se ela estiver atendendo, né, as solicitações, você vai pedir para ela sorrir e ela vai ter um sorriso torto, que pode ser à direita ou à esquerda. Vai depender muito da área do cérebro que teve o dano, tá bom? Então, S de sorriso, tá? O A é de abraço, tá formando SA, SA, né? Então, abraço, a pessoa vai ter perda da força do braço, da força motora, que pode ser braço, pode ser perna. Você vai pedir para ela, me abraça. Um dos lados você vai perceber que tem menos força ou força nenhuma e o outro tem mais força.
Então ela está com perda de força de um dos lados. Também o lado tem a ver com a parte afetada do cérebro. Geralmente, se o acidente foi do lado direito, a perda de força, o desvio de rima vai ser do lado contrário, do lado esquerdo, tá bom, gente? Porque o nosso encéfalo é dividido e as respostas elas se invertem, tá? Externamente ao corpo. Então, o S de sorriso, o A de abraço e o M de música. Então, ou você pode pedir para ela cantar um pedacinho de uma música que eu acho mais difícil, eu acho mais fácil pedir para ela falar alguma coisa, tá? Para a pessoa falar alguma coisa, você vai perceber que a fala às vezes está desarticulada, é uma fala pastosa e às vezes desconexa, confusa, então tá presente aí mais um sintoma. Então, se os três, né, o S de sorriso, o A de abraço, o M de música estiver presente, o U é uma emergência, significa que é para você levar rapidamente para o hospital, né? Ou chamar o SAMU. Então essa é a escala de Cincinnati, pode ser feita por qualquer pessoa desde que treinada. Mesmo que seja somente um dos componentes que esteja alterado, é importante que a pessoa passe numa consulta médica, é de suma importância, tá? Então os sinais e sintomas são esses, tanto no esquema isquêmico quanto no AVC hemorrágico. Agora, quando é hemorrágico, é mais grave, vai ser mais difícil. Então, os sintomas costumam ser mais evidentes, costumam ser mais fortes. Você vai perceber uma força realmente que a pessoa não ergue o braço, a pessoa não consegue se levantar, ela não sabe onde ela está. Então, os sinais eles são mais evidentes, como eu disse. E qual que é o exame que é feito para ter certeza que a pessoa teve um AVC e que tipo de AVC foi? Então, assim, o exame de eleição depois do Cincinnati é a tomografia cerebral, né? A tomografia vai mostrar em que área que aconteceu o acidente vascular e se esse acidente trata-se de um acidente hemorrágico ou se é apenas um acidente isquêmico. Também, dependendo do diagnóstico, vai ser escolhido a melhor conduta terapêutica a ser seguida, né, pelos médicos. Então, nós temos desde medicações, né, para controlar o acidente vascular até a necessidade de fazer cirurgia se for um acidente vascular hemorrágico, aí é necessário que se faça a cirurgia. Esses então são os cuidados primordiais que a pessoa deverá ter em casa para saber determinar, né, se a pessoa passou mal o que ela teve. Além desses dois tipos de AVC, nós temos o conhecido TIA, tá? T de tatu, I de ilha e A de amizade, tá? TIA, o que vem a ser isso? Em inglês é de trás para frente, acidente vascular transitório, tá? O T é de transitório. Então, o que acontece nesse caso? A pessoa quase sempre tem uma queda. Quando ela já é posta em pé ou sentada, ela fala que não sabe como ela caiu, que ela estava caminhando, estava tudo bem, quando de repente ela caiu. Então, esse fato de ela não lembrar como ela tropeçou, como ela caiu, pode indicar um acidente isquêmico transitório.
né? Então foi algo ali que rapidamente deixou de passar fluxo em uma das artérias, deixou de passar sangue, mas na sequência a circulação voltou. Então foi transitório, foi um momento, somente naquele momento aconteceu a parada súbita e a pessoa caiu. Depois ela retorna com força motora, sem problema, sem desvio de rima, enxergando bem, e logo a seguir ela também consegue falar, tá falando adequadamente, só que ela não lembra como ela caiu. Então pode ser aí um TIA, tá? Que significa que é transitório, mas ele também é preocupante, apesar de ele não deixar sequelas, ele precisa ser investigado, porque geralmente a pessoa tem um TIA e depois ela acaba tendo um AVC completo, ou isquêmico ou hemorrágico. Por isso é tão importante levar a pessoa até o médico e fazer de repente uma tomografia e outros exames também para detectar, né, por que a pessoa está tendo esse tipo de acidente vascular transitório. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.